E eu quero passar a palavra agora a José Acácio. Também a gente está a presença aqui do ex-secretário Fausto, querido amigo, secretária Ângela, temos aqui muitas pessoas queridas, mas vamos iniciar já as falas pela nossa diretora executiva do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, doutora Flávia. Quer apresentar? Meu querido, eu preciso chamar mais duas pessoas. Para a mesa, né? Não é? Olha só. Então, eu quero chamar aqui agora o senhor Manuel Clementino Barros Neto, diretor-presidente do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal. Salva de palmas, por favor. E também chamar Jonathan Silva Carvalho, presidente do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos. Bom, eu vou fazer aqui uma breve apresentação aqui de cada palestrante, já passar a palavra, mas a nossa diretora executiva do IBGE é doutora em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Planejamento Urbano e Regional. Ela tem vários campos de atuação na economia, a ênfase no mercado de trabalho. Ela tem também alguns trabalhos assim, bem em destaque sobre emprego e renda, coordenação de índice de preços, e o currículo é muito extenso, né? Quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais de Flávia, vá lá no nosso site, no nosso evento. E tem também uma característica que é a gentileza, quando eu fui lá ao IBGE buscar as melhores iniciativas, né, sobre os limites territoriais, ela me recebeu assim com carinho, né, e com deferência, assim. Então, grato por ter vindo, por ter se deslocado, representando o nosso querido presidente Márcio Postman, que me ligou justificando a ausência dele, né? Vocês estão fazendo o evento em Fortaleza, concomitantemente. Então, agradeço a ele também, mas você está à altura. E agradecemos de pronto aí a sua disponibilidade. Está com a palavra. Bom, eu cumprimento a todos em nome do presidente do IBGE, Márcio Postman, que não pôde estar aqui presente, infelizmente. Cumprimento a todos os componentes aqui dessa mesa, que não é bem uma mesa, né? São várias cadeiras. Cumprimento ao André, nosso superintendente do IBGE aqui na Bahia. E o IBGE, no alto dos seus 89 anos, se depara com diversos desafios que demandaram muita integração entre os órgãos públicos no intuito de desvendarmos os possíveis caminhos que vão pavimentar a nossa trajetória enquanto instituição produtora de dados oficial, para melhor atendermos a sociedade de forma soberana e de forma democrática. Esse quarto de século que desponta traz várias questões demográficas, né, apresentando, isso é de conhecimento de todos, né, porque as pesquisas são muito divulgadas na imprensa, né, então apresentando o envelhecimento da população, a necessidade da criação de um setor de cuidados, também questões climáticas que foram abordadas aqui em relação à Bahia, mas enfim, que atingem o mundo todo, impactos ambientais que geram influência, inclusive, no preço dos alimentos, que a gente tem observado, movimento populacional em direção a cidades de médio porte, um melhor dinamismo econômico, apontando possibilidades de outro desenho territorial. Então, eu quero dizer brevemente, antes de começar a falar sobre matemática, que eu vi que perpassou aqui todas as falas, só como uma introdução, que é possível que o atual desenho, no qual 55% da população brasileira vive próxima ao litoral, né, distante da costa no máximo de 150 quilômetros, sofra algumas mudanças, e com essa reconfiguração do território também pode se dar reconfiguração econômica, reconfiguração geográfica, e que surjam novas questões a serem retratadas pelo Instituto, pelo IBGE e por todos os órgãos que se debruçam sobre as estatísticas, né? Então, nesse sentido, a gente conta com a firme parceria da SEI, e espero que a nossa relação seja longa. Então, feita essa introdução, Acácio, eu queria falar um pouco de um tema que vem instigando bastante o nosso debate no IBGE, né? E, repito, agora estou aqui com uma publicação de vocês sobre política de governança de dados.
recentemente saiu também um livro na UFRJ do professor Cássio Olato, falando de economia política de dados, né? Inclusive alguns dos dados que eu vou falar aqui, eu encontrei nesse livro que está muito atual. Então, a gente, assim, fazendo só uma breve retrospectiva, né? A desregulação dos mercados e o avanço dessa economia que a gente está chamando de economia de dados, mas tem vários nomes, né? Que foi possibilitado pela transição da matriz tecnológica, apresenta para a gente um novo mundo, no qual o poder do capital passa a ser expresso por dados e informações sob o controle das grandes corporações oligopolistas de dados. E o principal cliente dessas empresas tecnológicas são os estados, né? São os estados que hospedam seus dados muitas vezes sigilosos, em nuvens privadas, que estão sob a gestão dessas empresas, né? A gente chama de Big Techs, mas o nome utilizado no Brasil hoje em dia são grandes empresas de dados, ou, enfim, a gente pode usar vários nomes, mas todo mundo sabe ao que a gente se refere, e de repente a gente se vê na emergência de garantir uma soberania digital para embasar práticas inclusivas, éticas e democráticas, como se já não tivéssemos desafios suficientes. Se antes, nos anos 70, a grande discussão, e os economistas vão lembrar muito bem disso, né, da periferia era em relação à industrialização e a deterioração dos termos de troca, hoje em dia, a partir dos anos 70 particularmente, quando as tecnologias da informação iniciaram seu desenvolvimento e difusão, outro tipo de assimetria surgiu entre países e empresas. Existem as empresas que fazem parte do sistema produtivo digital e as empresas que fornecem, utilizam e adquirem dados. E por que eu estou falando de dados? Porque o IBGE trabalha com dados. Essa economia de dados não pode ser dissociada de dois elementos essenciais: a infraestrutura necessária para o armazenamento desses dados, né, que sustenta esses dados, e a geração de lucro a que se destinam. Então, ilustrativamente, o lucro líquido, só para a gente ter uma ideia, o lucro líquido que foi distribuído aos acionistas do conjunto das empresas, né, que a gente chama de Big Techs, Meta, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, em 2023, e aqui eu não estou falando de faturamento, estou falando de distribuição dos lucros para acionistas, foi de 257 bilhões de dólares. O saldo da balança comercial brasileira em 2023, no mesmo ano, foi de 90 bilhões de dólares. Para a gente ter uma dimensão do quanto essas empresas lucram com a venda, entre aspas, desses dados. O mercado de dados, então, se tornou um duto que suga milhões de dólares para o cofre desses grupos extremamente concentrados e, óbvio, todo mundo sabe, grupos americanos. Surge a preocupação sobre a necessidade de maior controle público das atividades digitais e, por isso, a busca por soberania digital por parte de todos os países, né? Esse é um tema que está presente em todas as agendas públicas. Todas as sociedades sempre funcionaram com base nos dados que podem colher, organizar, divulgar, para tomar inclusive as suas decisões quanto à produção, distribuição de riqueza, recursos necessários à sobrevivência, prevenção de acidentes, sobretudo acidentes naturais, segurança contra inimigo. Mas talvez tenha sido a sociedade capitalista que melhor se organizou para obter dados sociais e econômicos. E aí a gente se remete ao segundo pós-guerra. A gente tem os censos demográficos, todo mundo conhece, censos populacionais, técnicas matemáticas de apuração, mensuração da produção, distribuição de riquezas, expectativas epidemiológicas. Então, são diversos dados que são organizados na sociedade e que amparam as políticas públicas, já faladas aqui em diversas falas anteriores, e que demandam uma metodologia que seja universal, internacional, para permitir a comparabilidade dos dados. Então, são dados de difícil coleta, são dados que demandam muito cuidado, muito tempo de análise e divulgação. Esses dados, pela sua natureza pública, sempre foram de fácil acesso
para as pessoas interessadas e não percebidos como algo dotado de valor econômico. A gente tem, por exemplo, no caso do IBGE, todos os dados que são divulgados são disponibilizados no site, os microdados, para quem quiser rodar depois outras tabulações, são dados gratuitos depois de um determinado momento, passaram a ser disponibilizados no site. Então, a gente não tem uma relação com a produção desses dados como uma relação monetária, né? O novo padrão capitalista de acumulação, então, surge baseado na extração, análise e comercialização desses dados, o que a gente chama de mineração dos dados, né? Fazendo também traçando uma relação com o que foi o petróleo, tempos atrás, né? E viabiliza novas tecnologias digitais. Os dados são um recurso social e podem beneficiar toda a sociedade. Essas grandes companhias de dados ou digitais beneficiam-se da coleta massiva de dados pessoais e não pessoais e são vendidos na forma de leilões direcionados. Então, a gente tem listas de contato, tem bases de dados para inteligência artificial, né? Todo mundo, quando vai à farmácia, coloca lá o CPF e tem desconto nos medicamentos, claro, e a gente fica muito feliz de dar o nosso CPF e ter desconto nos medicamentos, mas, claro, essa lista do que a gente consome nas farmácias vai para a indústria farmacêutica para saber exatamente o que está sendo consumido. Então, a gente fornece os nossos dados gratuitamente, uma quantidade de dados imensa, né, e que é transformado, obviamente, em negócio por essas empresas oligopolistas. E o que o IBGE tem a ver com isso, né? O IBGE, na verdade, é o oposto disso, no sentido de que o IBGE não dispõe dos dados a priori, ele primeiro elabora o seu questionário, o que ele quer investigar, organiza o questionário, leva o questionário a campo e faz uma experiência cognitiva com o questionário, melhora o questionário, depois leva definitivamente a campo, colhe as informações, trata esses dados e depois ele divulga esses dados. Isso demora um tempo enorme, isso demanda recursos altíssimos, obviamente, né? O Brasil é um país de territorialidade continental, né? A gente precisa, muitas vezes, nas pesquisas domiciliares, entrar no domicílio das pessoas, não é fácil, né? Então, isso demora um tempo e um recurso muito grande, que as Big Techs hoje em dia não têm, porque elas recebem esses dados. Recebem quando a gente se desloca pelo nosso GPS do celular, e uma infinidade de dados de uma forma absurda, né? Recebem e vendem esses dados e criam estatísticas. E essa é uma questão. Criam estatísticas que a gente não tem o menor controle sobre a metodologia dessas estatísticas. A gente não sabe nada da metodologia dessas estatísticas. Quantas pessoas compuseram essa estatística, qual foi a amostra, qual foi o local, a gente não sabe nada. E essas estatísticas são muito rápidas, né? Porque são feitas em tempo real, através dos dados. Então, muitas vezes, a gente está vendo informações que a gente não tem a menor condição de investigar, de averiguar se são informações verdadeiras, se tem amparo metodológico, e que são divulgadas o tempo todo, permitindo que várias informações falsas, o que a gente chama de fake news, sejam divulgadas e causem uma desinformação, para usar uma palavra bem sutil, causa uma desinformação muito grande na sociedade. Essa, portanto, é uma das preocupações de todos, imagino, certamente, de todos os produtores de dados que têm comprometimento com dados oficiais e bem tratados, né? A disseminação desses dados se ampliou muito mais velozmente do que a capacidade média da população de compreender a massificação da datificação, abrindo espaço para o simultâneo uso de desinformação, falsidade, mentira, que são o oposto da era da ciência, né, do método científico, do conhecimento, da metodologia, da responsabilidade de produção de dados oficiais. As estatísticas oficiais sofrem ataques, tornando-se vulgares e potencialmente ofensivas, o que coloca a própria democracia em risco. Então, claro, se de uma hora para outra uma dessas plataformas começa a divulgar índices de preço,
E quantos questionamentos a gente sabe, né, que existe no índice de preço oficial que é divulgado pelo IBGE. As pessoas, imagina, vou aqui relatar brevemente uma experiência minha quando eu trabalhava no índice de preços e a gente recebia pelo site o Fale Conosco, né? Eram dúvidas que as pessoas tinham. E aí tinha uma senhora que sempre mandava um e-mail e eu era responsável em índice de preço para responder isso. E aí ela dizia assim: é mentira que a inflação é de tanto, porque o meu medicamento que eu compro na farmácia está muito mais caro do que a inflação, vocês estão mentindo. E aí eu explicava como era a metodologia, como eram os pesos, como eram as médias, como era a renda da população, porque as pessoas às vezes não têm noção do que é a renda média do brasileiro e acha que a sua renda é o retrato da renda do brasileiro, que a gente sabe que é uma renda relativamente baixa. E aí ela respondia, e a gente quase que ficou inimiga, porque a amiga não tinha a menor chance de ficar. A gente quase ficou inimiga profissional, porque toda semana ela dizia: não, mas você não tem noção. Aí ela dizia os remédios que ela comprava, o remédio tinha subido. Então assim, esse tipo de sensação já é presente, com todo o cuidado que as estatísticas oficiais têm, né? Imagine com informações que a gente não tem, mas claro, tudo é transparente, né? Tudo que é produzido no IBGE, por exemplo, no IPEA, está disponível todos os meios de comunicação, na internet, a metodologia está toda disponível, a academia tem acesso, existem debates, o tempo todo fóruns de debate, e se as pessoas não sabem, imagine o que as pessoas vão saber sobre os dados que são produzidos e divulgados pelas Big Techs. Então, essa é uma preocupação, né, desse primeiro quarto de século, né, de quem é produtor de estatística, e é uma preocupação obviamente legítima. Nesse sentido, surge dentro do IBGE o debate sobre o Sistema Nacional de Geociências, Estatísticas e Dados, que a gente vem chamando de SINGED, né? Que é essa sigla, né? Tendo o IBGE como coordenador dos dados oficiais da nação, um hub público informacional que garante a qualidade da informação estatística com maior precisão e abrangência, legitimidade, possibilitando a formulação de políticas baseadas em evidências e estatísticas preciosas, ágeis, disponíveis como bem público. O que seria o SINGED? O SINGED na verdade, é um projeto que a gente está implementando na casa de coordenação de todos os dados, não só os dados coletados, né, dados amostrais, que o IBGE já faz, mas também todos os registros administrativos, que eles possam dialogar, que a gente consiga fazer uma harmonização desses dados, e aí isso a CEI pode ser nosso grande parceiro, né, porque a gente consiga fazer uma harmonização desses dados. Você tinha citado o índice de preços com base na nota fiscal eletrônica. O que é isso, né? Nota fiscal eletrônica é registro administrativo. Então, quanto antes a gente conseguir tratar esses dados, divulgar esses dados de forma perene, né, e de forma rápida, muito melhor para a sociedade, que vai ter boas informações com base em registro administrativo, além dos que já são coletados na residência, no domicílio das pessoas. Então, a gente está desenvolvendo esse projeto dentro da casa. Esse é um convite, já deixo aqui um convite para todos participarem, todos que se debruçam sobre a temática da estatística oficial, né, para a gente garantir a qualidade, soberania e democracia dos dados. Um dado rapidamente, mais um, né, ilustrativo, sobre a predominância dessas Big Techs nas economias, né? A gente, recentemente, em 2023 também, o grupo das maiores empresas, divulgados pela revista Fortune 500, as maiores empresas, era composto, as 10 maiores empresas eram 4 empresas de saúde e fármaco, 3 de tecnologia de informação, 2 de comércio e serviço e uma petroleira. Em 1993, as 10 maiores empresas do mundo eram 3 petroleiras, 3 automobilísticas, uma de tabaco, uma de eletrodoméstico, uma de petroquímica e uma de TI. Então a gente já observa, dentre as maiores empresas do mundo, essas produtoras de dados, e por isso a nossa iniciativa, a iniciativa da casa, no desenvolvimento desse sistema, que é o SINGED, e que, claro, né, Luciana, não podia deixar de falar sobre isso, esbarra numa questão objetiva, que é a questão orçamentária, né? A gente não tem esse lucro que as grandes empresas têm,
e a gente precisa, para a gente desenvolver uma nuvem que possa hospedar os nossos dados, que são dados sigilosos, são dados soberanos, a gente precisa de recursos, né? Hoje em dia, os recursos orçamentários, né, do governo estão muito controlados e o desafio é muito grande para a gente poder desenvolver essa tecnologia, mas é fundamental que a gente possa ter recursos para garantir a soberania dos dados, que são dados públicos, oficiais e que retratam a sociedade de uma forma responsável. Obrigada.